Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de Imunologia Clínica 1, Reações de hipersensibilidade. Nesta aula, vamos estudar um pouquinho sobre a imunologia das alergias. Então, vamos lá? Bom, as hipersensibilidades podem ser de 4 tipos, e elas são respostas imunológicas que são capazes de levar a lesões teciduais ou mesmo a quadros graves de doença. Então, nós temos 4 tipos de hipersensibilidade: tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Vou estar dividindo essas aulas em 4 partes para ficar fácil de assimilar o conteúdo. Então, vocês vão estar vendo cada hipersensibilidade separadamente. Nesta aula, vamos ver a reação de hipersensibilidade do tipo 1. A reação de hipersensibilidade do tipo 1, ela também é conhecida como imediata ou anafilática, porque é uma hipersensibilidade em que acontece uma resposta imunológica muito rápida, ou seja, é uma reação muito aguda a determinado antígeno, a determinado alérgeno que vai ocorrer em um período de 15 a 30 minutos após a exposição. Dependendo do tipo de alergia, às vezes até mais rápido que isso. Então, por exemplo, é aquela alergia alimentar em que a pessoa consumiu um alimento, a garganta já começa a coçar, e normalmente ela não teria uma reação exagerada, mas como ela tem alergia àquele antígeno do alimento, ela pode desenvolver um quadro de hipersensibilidade tipo 1 e ter uma alergia muito grave. Então, vai envolver peles, olhos, nasofaringe, tecidos broncopulmonares, trato gastrointestinal. Mas o que de verdade acontece no sistema imunológico que leva a essa resposta exagerada? Bom, primeiro é preciso lembrar que antes mesmo de ter uma resposta exagerada, eu preciso ter uma primeira exposição àquele antígeno, né? O primeiro contato que o nosso organismo vai ter, ou com aquele alimento, né? Ou com, às vezes pode ser até mesmo um pólen de uma flor, uma medicação. Então, a primeira exposição, ela tem que acontecer. Durante essa primeira exposição, o antígeno é processado pelas células apresentadoras de antígeno, e aí nós temos um papel muito importante das células dendríticas ou mesmo dos macrófagos. E esses antígenos, né, esses peptídeos, esses fragmentos, eles vão ser apresentados às nossas células da imunidade adaptativa celular, que são os linfócitos T-CD4, os chamados auxiliares. Nesse primeiro momento, esse linfócito ele ainda não foi sensibilizado, então ele é um linfócito naive ou virgem, também conhecido como T helper 0. Após esse estímulo, após essa apresentação de antígeno pela célula apresentadora de antígeno, esse linfócito ele vai sofrer uma diferenciação, então ele se diferencia em T helper 2. E o T helper 2, ele libera citocinas que vão estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos da classe IgE. Além disso, ele também vai ativar basófilos, mastócitos, que são células também que participam dos processos alérgicos. Então, além do linfócito B produzindo IgE, eu posso ter mastócitos, basófilos e até mesmo eosinófilos participando dessa resposta alérgica. Então, lembrem sempre, primeira exposição, produção, né, por exemplo, do anticorpo. Segunda exposição, a gente vai ter uma resposta exagerada a esse antígeno. O anticorpo IgE, que é recém-produzido pelo linfócito B, em resposta às citocinas liberadas pelo T helper 2, ele tem uma alta afinidade com a membrana de mastócitos e basófilos sensibilizados. Lembra que eu falei que mastócitos, basófilos e eosinófilos participam desse processo? Então, esse IgE ele vai se ligar na membrana dessas células e vai ficar quietinho, aguardando aí uma segunda exposição a esse alérgeno, tá? Então, até aqui, as reações de alergia não causam tantos sintomas. O problema é quando ocorre o segundo contato. Então, a partir do segundo contato, toda vez que essa pessoa entrar em contato com esse alérgeno, ela vai ter uma reação aguda, uma reação imediata a esse alérgeno, que é a hipersensibilidade tipo 1. Então, essas células que estão sensibilizadas com anticorpos,
elas vão liberar substâncias pró-inflamatórias, substâncias que levam a mudanças vasculares, como histamina, prostaglandina, leucotrieno, e também vão liberar alguns fatores quimiotáticos que vão atrair eosinófilos e neutrófilos para o local de contato com esse alérgeno. Então, nessa figura, a gente pode ver bem o primeiro contato. Vamos observar. Eu tenho a presença do alérgeno. Esse alérgeno ele foi processado por uma célula apresentadora de antígeno. Essa célula apresentadora de antígeno, ela expressa esse antígeno para um T helper 0, que então se sensibiliza e diferencia-se em T helper 2. Sendo o T helper 2, ele libera alguns tipos de citocinas, uma delas é a interleucina 4, que é responsável pela indução do linfócito B, né, para que ele produza anticorpos da classe IgE. Esses anticorpos recém-sintetizados e secretados se ligam à membrana de células como mastócitos e basófilos, e essas células ficam exatamente assim, ligadas a esses anticorpos e sensibilizadas, aguardando então o segundo contato. Em um segundo contato com esse alérgeno, essas células já estão prontas para responder a ele. Então, elas reconhecendo o alérgeno, elas fazem degranulação desses mediadores inflamatórios que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Que causam, então, mudanças vasculares, aumentam a permeabilidade celular, ajudam no extravasamento do plasma, tudo isso para induzir uma resposta rápida. Lembrando que as hipersensibilidades são, como o próprio nome já diz, são sensibilidades exageradas a um determinado alérgeno. Não é todo mundo que apresenta esse tipo de resposta. Então, aqui nós podemos ver melhor como que acontece essa degranulação. Então, aqui eu tenho os anticorpos da classe IgE ligados, né? Lembra da porção FC? Ligados aqui na membrana do mastócito. Dentro dele, ele tem vários grânulos, que são mediadores inflamatórios, então tem citocinas, histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, que são liberadas no momento em que ele entra em contato com esse antígeno, né? Com esse alérgeno. Aqui a gente vai ver um vídeo que mostra um pouco do que eu estou falando. Então, vamos acompanhar um pouquinho. Então, nesse momento, a gente já tem um IgE que foi produzido em resposta a um estímulo, a determinado alérgeno. Então, olha só, a gente tem um antígeno, uma célula que, né, vai fazer o processamento desse antígeno, vai apresentar esse antígeno para um linfócito, um T helper, que ainda não está diferenciado, como é o MHC de classe 2, é um T helper CD4. Esse T helper se diferencia em T helper 2 e estimula o linfócito B a produzir anticorpos da classe IgE. Então, lembra, ele libera citocinas, interleucina 4, que estimula esse linfócito B a se diferenciar em plasmócito, ele faz expansão clonal. Lembra que a gente tem a expansão clonal antes da diferenciação em plasmócito? Diferencia-se em plasmócito e libera anticorpos da classe IgE. Então, esse foi a primeira exposição a esse antígeno. Esses anticorpos, eles vão se ligar aí na membrana celular de mastócitos através da porção FC e vão aguardar, então, o segundo contato com esse alérgeno, com esse antígeno. Além de mastócitos, eles também podem se ligar na membrana de basófilos, por exemplo. Então, numa segunda exposição a esse alérgeno, essas células já estão sensibilizadas com anticorpos da classe IgE. E ao entrar em contato com esse alérgeno, elas fazem degranulação. Então, elas liberam todos aqueles mediadores inflamatórios que a gente acabou de ver. E esses mediadores, eles atraem outras células, né? Eles fazem dilatação, vasoconstrição, secreção de muco, dor, edema. Então, eles estimulam todas essas mudanças vasculares que levam aí aquele processo exagerado da alergia. Os principais sintomas, então, são vasodilatação, broncoconstrição, contração do músculo liso, né? Por isso que às vezes algumas pessoas têm, por exemplo, problemas como diarreia, enfim, edema, né? O inchaço é uma das principais coisas que a gente vê, inclusive
é um dos principais perigos da hipersensibilidade tipo 1, né, que a gente tem o fechamento da glote, determinados casos de alergia alimentar. Então, agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, algumas imagens de sintomas, e depois eu vou passar um videozinho para vocês que mostra um pouquinho de como seria rápida essa resposta, tá? Então, nessa imagem, a gente tem vários quadros de hipersensibilidade tipo 1. Então, tem urticária, angiodema, e tem até uma cena de um dos filmes, se não me engano é Dr. Hit, que o ator do filme, né, no caso, ele sofre um processo de hipersensibilidade tipo 1. Vou passar o vídeo e vocês vão entender melhor. Eu acho que você tem alergia à comida. O quê? Ai, Oh, nossa. o que foi? Antialérgico. Onde tem antialérgico? Corredor 2. Qual é o corredor 2? O que tem um 2 bem grande em cima. Sara, eu tô bem. Tem certeza de que é o 2? Não. Ah, é sério, não é tão grave. Antialérgico? Muito antialérgico. Muito Peraí, o que antialérgico. você... Então, vejam que ele acabou, então, sofrendo um processo de hipersensibilidade tipo 1 imediato. Então, logo após ele comer o alimento, ele já começou a sentir um arranhar na garganta devido à alergia a esse alimento. E até eles chegarem na farmácia, vejam como que ele acabou apresentando sintomas, né, principalmente de edema. Então, alguns dos alérgenos mais comuns que a gente tem são as drogas, principalmente penicilina, sulfonamida, salicilatos, alguns tipos de anestésicos também, alimentos comedogênicos como amendoim, frutos do mar, ovos, leite, ervilha, insetos, então, picada de abelha, vespa, formiga. Quando a gente pensa em picada de abelha, é fácil de imaginar a hipersensibilidade tipo 1, que é aquela que realmente vai prejudicar a pessoa, ao ponto de, às vezes, levar essa pessoa a um choque anafilático, tá? Então, é algo muito sério. E outros como pólen de planta, pelos de animais, esporos de fungo. O diagnóstico, ele é feito através de um teste de pele, né? Um teste intradérmico. Pode ser feita também a dosagem desses anticorpos da classe IgE, ou até mesmo um anticorpo específico para determinado alérgeno suspeito. Eu deixei esse QR Code para vocês depois assistirem um vídeo que explica exatamente como é feito esse diagnóstico laboratorial. Não vou me estender muito agora, nesse momento, mas é importante que vocês assistam, principalmente quem nunca teve contato, para entender como que funciona essa dinâmica de fazer a marcação no braço do paciente, aplicar o alérgeno. Alguns são solúveis, outros são comprimidos que ficam apenas em contato com a pele do paciente. Então, é legal vocês olharem, e para a gente saber se a pessoa tem alergia ou não, a gente mede o tamanho do halo que é formado em decorrência daquela exposição. Então, a gente tem uma tabelinha, tem uma régua específica para se tá fazendo isso. Então, assistam depois através do QR Code. Para o tratamento, utiliza-se basicamente antihistamínicos, né? E também broncodilatadores, principalmente se acometerem aí as vias aéreas. Esta tabelinha, eu peço para vocês depois estarem dando uma revisada nela. Ela é um resumão de todos os tipos de hipersensibilidades. Vou estar explicando ela melhor na nossa aula online, mas é legal vocês terem ela no caderno, porque ela explica exatamente isso. Então, hoje nós vimos a hipersensibilidade tipo 1, o anticorpo que é produzido nessa hipersensibilidade é o IgE, responde a antígenos externos, exógenos, o tempo de resposta é muito rápido, de 15 a 30 minutos, geralmente o quadro de sintomas é inflamação. Na histologia, as principais células que a gente tem é basófilo, eosinófilo, tem mastócito também, tá, gente? Pode ser, então, transferido, dosado com anticorpos. Então, eu tenho a atividade de anticorpos. E alguns dos exemplos é a asma alérgica, febre do fim. Essas são as nossas referências.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem a nossa aula de hipersensibilidade do tipo 2.